Olá, vamos falar sobre o AWS S3. O S3 é um serviço de armazenamento de objetos da AWS. Ele fornece alta escalabilidade, alta disponibilidade, segurança e desempenho para armazenar e recuperar de qualquer quantidade de dados em qualquer lugar da web. Basicamente, ele é como se fosse o Google Drive do S3, só que mais robusto. Funcionamento. Você não precisa provisionar espaço. Isso quer dizer que ele é elástico. Você paga pela quantidade de dados que você tem dentro dele, não pela quantidade de espaço alocado. Ele foi projetado para fornecer 11 noves de durabilidade. Se você for fazer a prova de practitioner, essa informação é muito importante. E ele tem redundância em várias zonas de disponibilidade. Isso quer dizer que, por padrão, ele replica os dados dele em mais de uma zona de disponibilidade. Você pode colocar em uma zona só, mas você tem que configurar isso e você vai perder essa alta disponibilidade. Ele tem uma camada grátis para você usar no começo, como teste e tudo mais. Você tem 5 GB durante um ano. E ele tem um sistema de versionamento. Ele é bem simples. Você habilita o controle de múltiplas versões de um mesmo objeto. E com isso você consegue proteger contra deleção ou retornar um objeto para o estado anterior. E ele pode aumentar o custo, né? Já que você vai ter múltiplas versões do objeto armazenado no seu S3. O versionamento não é ativado por padrão, você tem que ativar ele depois ou na criação do bucket. E você tem alguns outros recursos. O S3 Event Notification, que ele traz uma integração nativa do S3 com alguns serviços como Lambda, SNS, SQS e eu acho que também o DynamoDB, mas não tenho certeza. Eu acho que é só esses três mesmo. E essa integração é nativa, porém ela é bem limitada. Ela não oferece um certo nível de granularidade. Para ter uma integração com o SNS de uma forma bem granular, um exemplo seria quando um dado com menos de 5 MB e mais de 1 MB é colocado no S3, eu recebo a notificação. Talvez você precise criar uma política específica para isso, junto com a role que permita essa integração. Você tem o Storage Lens, que oferece uso sobre tendências de armazenamento. Ele basicamente vai analisar como você está usando o S3, o bucket, e vai te dar recomendações futuras de quanto é que ele acha que você vai consumir futuramente de armazenamento. Lembrando que bucket é cada pasta que você cria no S3 para armazenar seus arquivos. Se você cria uma para desenvolvimento, é o bucket de desenvolvimento. Uma pasta para teste, é o bucket para teste. Bucket quer dizer balde em inglês, por isso que o símbolo do S3 é um balde. Você tem um Object Locked, que ele faz com que o objeto só tenha acesso de leitura. Você não consegue mudar ele, fazer alguma modificação nele. E tem um S3 Select e o S3 Place Select, que permite que você recupere arquivos usando SQL. Isso é muito útil porque no S3 você paga pela quantidade de dados transferidos, de dados que estão em movimentação. Aí você paga pela essa movimentação. Então, com essa filtragem, em vez de você trazer vários dados, você pode filtrar só o que você quer. Ela é muito útil e auxilia na economia. Bom, a segurança. O F3 ele tem criptografia por padrão e ele também oferece alguns recursos de auditoria e monitora a solicitação de acesso aos recursos e tudo mais. Você consegue fazer controle de acesso via IAM, política de bucket e ACL. As políticas de bucket e ACL, elas são meio parecidas, tem algumas coisas diferentes, mas eu queria fazer um vídeo sobre elas porque eu queria mostrar a estrutura, principalmente da política, como é que ela é feita. Ela é bem simples de entender, mas pode cair em algumas provas, principalmente a de arquiteto de soluções. Aqui está algumas criptografias que ela tem, a em repouso, a SSE S3, SSE KMS,
SSE-C. SSE é Save Seed Encryption, criptografia do lado do servidor, no S3. Essa acho que é nativa. Tem a SSD KMS, que o KMS é o serviço de gerenciamento de chaves de segurança da AWS. E tem a SSE-C, que é client, que é do lado do cliente. E em trânsito, que é quando os dados estão sendo movimentados, tem o HTTPS, que usa o SSL, acho que o TLS. E a replicação é até 3 zonas diferentes, como já foi falado. O custo é por armazenamento e por transferência de dados. Lembrando que para poder enviar dados para a AWS, por padrão, em maioria dos casos, é de graça. Porém, para fazer download ou fazer movimentações com esses dados, você paga por essa movimentação. Então, se cai na prova, principalmente da Practitioner, quais dados são grátis na movimentação, você vai olhar a questão que tem a opção dados de entrada, como sendo a opção gratuita. Os custos variam por região. Cada região tem sua tabela de preço, você consegue ver isso no site da AWS. Varia de acordo com a classe de armazenamento, vou falar já já. E varia pelo tamanho de arquivo. Quanto maior o arquivo, maior o custo, pelo menos inicial. E varia por acesso, que já foi mencionado. O modelo é o Pay-as-you-go. Você vai pagar pelo que você consome. Você não vai ter que, como eu falei, ele é elástico. Você não precisa provisionar espaço, o que você mandar para lá. Você vai pagar só pelo aquilo e pela transferência que você fizer. E existe uma ferramenta do S3 chamada Request Pay, que você cria um link para o seu objeto. Objetos são cada arquivo que é colocado dentro do bucket S3. Eles são chamados de objeto. Você coloca um link para esse objeto e esse link você pode compartilhar ele com outras pessoas. A pessoa pode ter acesso à leitura ao link e quem vai pagar pelo link, quem vai pagar pela solicitação ao dado vai ser a pessoa que recebeu o link. Ela vai acessar esse link e vai pagar pela solicitação ao dado. É necessário que ela tenha uma conta na AWS para poder fazer isso também. E aqui tem alguns conceitos fundamentais. O bucket é como uma pasta raiz. Todos os objetos são arquivos que são armazenados dentro do bucket, são tratados como objetos, os arquivos. O nome do bucket deve ser único globalmente, isso é interessante. É pegadinha até de prova, porque o bucket em si ele é regional, ele fica em uma região. Mas o nome dele tem que ser único no mundo todo. Só pode ter um bucket com aquele nome. E você pode definir configurações como versionamento, criptografia e políticas no nível do bucket. Aqui a política de ciclo de vida, Life Cycle Policies. Com ela, você consegue transitar o objeto entre as classes de armazenamento, que eu vou falar já já. Você usa a política de ciclo de vida quando você tem uma certeza da frequência que o dado vai ser acessado. Um exemplo que cai muito em prova, principalmente na Practitioner. Um dado vai ficar armazenado durante os 30 dias iniciais de um dado, ele é muito acessado. Depois, ele não é tão acessado e ele precisa ser armazenado por 7 anos. Bom, então nos 30 dias iniciais, já que ele vai ter muito acesso, é bom ele estar na classe Standard, já que ela é a classe de acesso padrão para objetos com uma frequência muito alta de acesso. E depois ele vai ficar por 7 anos. 7 anos é um período muito longo. Então, um Deep Archive, um Glacier Deep Archive, que é uma classe de arquivamento de longo prazo, pode ser uma boa ideia. Aqui nós temos a opção também, a ação de transição, mover objetos entre classes de armazenamento. Foi basicamente o que eu falei, só que eu coloquei 7 anos, aqui tem 1 ano. E ações de inspiração, você não consegue só mover os objetos, você também consegue excluir eles. Um objeto vai ser muito utilizado por 30 dias. Depois ele fica mais 30 dias com acesso infrequente. E depois disso você pode excluir ele, não é mais útil. Então você pode botar 30 dias na Standard, depois 30 dias no Standard IA, que é o Infrequent Access, e depois você pode excluir ele.
A política faz isso. E claro que isso vai gerar custo, porque gera um certo custo, porque como ele está transmitindo os dados de uma classe para outra, tem aquele custo de transição, aquele custo de movimentação de dados. E aqui está a classe de armazenamento. Como eu falei, principalmente para quem vai fazer a prova de practitioner, os 11,9 de durabilidade. Isso vai cair na prova, possivelmente, tem muita chance de cair, perguntando qual é a durabilidade do S3. E independente da classe, é o mesmo valor. SLA, disponibilidade, essas coisas talvez não caia tanto na prova, mas é bom saber. É bem básico, é sempre o 9. Tem 9, 9,9, sempre gira nesse número. Aí você tem a primeira classe, que é a Standard. Na Standard você vai ter o acesso mais... É a classe de armazenamento mais cara, porque ela cobra menos para a transição de dados, mas cobra mais pelo armazenamento. Então você paga menos para poder transmitir os dados de um local para o outro, ou baixar, ou enviar para alguém e tudo mais, mas você vai pagar mais pelo armazenamento. Porém, é a classe recomendada para o uso de dados que são acessados frequentemente. É a standard, é a padrão. Você tem 3 números de disponibilidade, que ela fica sem replicação. E é basicamente isso. Depois você tem a S3 Intelligent Triangle. A Intelligent Triangle ela é muito igual à política de ciclo de vida, o Life Cycle Policy. Porém, no Life Cycle Policy, você sabe quanto tempo os dados vão ser armazenados. Você tem noção, você sabe, vão ficar 30 dias e tal, depois eles vão ficar mais 60 com menos frequência de acesso, depois pode ser arquivado. Você tem essa noção. No Intelligent Time, não. Você não tem essa noção de quanto tempo o dado vai ser acessado, com qual frequência e tudo mais. Então você automatiza isso, deixa essa parte para a AWS, com base na sua frequência de acesso, decidir o que ela vai fazer com esse dado. Ela vai mover de uma classe para outra. Esse daí é o Intelligent Time. Você tem o Standard A, que é muito igual ao Standard, mesma coisa, porém ele é mais barato, porque ele só tem replicação em uma zona. Não, o Standard IA é Infrequent Access, isso é outra coisa. O Infrequent Access ele já é uma classe, ele é igual ao Standard, mas já é uma classe que para dados acessados com menos frequência de acesso. Então ele já é um pouco mais barato. Tem essa questão. Aí você tem o S3, One Zone Infrequent Access. Ele é igual ao Infrequent Access, ele é mais barato do que o Standard, tipo, ser uma classe de arquivamento, porém ele tanto o Standard IA quanto o OneZone IA, ele tem um custo mais alto para poder recuperar dados do que o Standard, para poder acessar os dados. Porém, eles têm essa vantagem de ter o arquivamento mais barato. Só que o OneZone IA, além dele ser uma classe de Infrequent Access, ele também vai ter replicação em uma única zona. Ele sim, é uma única zona. E com isso, desculpa. E com isso, você paga menos, porque você vai ter o dado somente em uma zona. Você não tem ele replicado em outras duas zonas. Porém, a disponibilidade, a segurança dele, se acontecer algum problema com essa zona, alguma coisa, ou se esse dado for corrompido, você perdeu ele. Então é bom avaliar isso bem. Você tem um S3 Glacier, que é uma classe de arquivamento. Aqui está recomendado 90 dias, mas ele vai até 180 dias, porém eu deixei o Glacier Deep Archive separado porque dentro do Glacier a gente tem algumas subclasses e uma delas é o Deep Archive. O Deep Archive já é a classe de armazenamento mais barata da AWS para o S3 e porém ele é para dados que são arquivados a longo prazo. Você tem um custo maior para recuperar, para acessar eles, porém dados que são acessados muito raramente. E questão de anos. É recomendado anos, mas 180 dias para cima, né? Sobre as subclasses do S3, a gente tem o S3 Glacier, que é a classe de arquivamento, Instant Retrieval. E essa classe, apesar dela ser de arquivamento, ela é para aquele dado que você tem que... Você não sabe quando você vai usar ele,
ele está arquivado, mas quando ele for acessado, você precisa de acesso imediato a ele. Você não tem tempo de recuperação, tem que ser acesso imediato. Então, esse é a classe Instant Retriever. Ela é a mais cara entre as Glacier, mas ainda é mais barata que a Frequent Access. Ela é uma classe de arquivamento mesmo. E vamos lá, outra. Aí a gente tem o Glacier Flexible Retrieval. Essa opção do Glacier, ele tem mais 3 subclasses dentro dele. E vamos lá. A primeira classe do Glacier Flexible Retrieval é o Expedited, que você tem de 1 a 5 minutos para poder recuperar os dados. Ele é uma classe que é custo alto, porque é uma transferência de dados em curto prazo. E é para dados que são urgentes. Poucos arquivos, de preferência. Você tem a Standard. A Standard tem um tempo de recuperação de 3 a 5 horas. Quando você solicita os dados, você tem 3 a 5 horas para poder receber ele. Custo médio, uso geral e recuperação moderada. Aí você tem a classe Buck, que você tem de 5 a 12 horas. Ele é a mais baixa de custo dentro do Flexible Retrieval. E é para grande volume de dados sem urgência. Mas se você quer economizar ainda mais, você tem um Glacier Deep Archive. É o tempo de recuperação mais longo, de 12 horas a 48 horas, e é a classe de armazenamento mais barata do S3. Ideal para arquivos que quase nunca são acessados. Imagina que você tenha cada, 5 anos uma auditoria que você tem que fazer. Essa auditoria acontece em fevereiro. Então você já tem uma noção, no dia 12 de fevereiro, bem específico. Se você tem a noção do dia que acontece e tudo mais, talvez o Glacier Deep Archive seja bom, porque você consegue recuperar uns 3 dias antes de entregar os dados, ou um pouco mais para poder fazer alguma filtragem, algum tipo de alguma coisa. Então, ela é muito ideal para isso. Aqui a gente tem alguns casos comuns do S3, backup e restore, armazenamento de arquivos estáticos para sites, com CloudFront. Isso aqui eu vou fazer um vídeo sobre o CloudFront, mas ele é um serviço de entrega de conteúdo. Basicamente, ele vai ter um cache em cada local do mundo com algum arquivo que você precisa acessar. Um exemplo que eu posso dar é a Netflix. Digamos que você vai acessar a Netflix no Brasil, você quer ver um filme, você quer ver La Casa de Papel. Em vez da AWS, da Netflix, ir lá no servidor dos Estados Unidos, pegar a La Casa de Papel, passar para o servidor do Brasil e transmitir para você, ele já tem um cache no Brasil sobre isso. Esse é o CloudFront. Ele se entrega muito bem, se entrega, tem uma integração muito boa com o S3. Armazenamento de logs e análise. A maioria dos serviços da AWS que geram logs, se não todos, eles mandam os logs para um bucket do S3. Eles criam um bucket no S3 para poder armazenar esses logs. Isso é muito importante também na prova de arquiteto. Aí e para análise, você pode usar ele com o Redshift, que é o serviço de Data Warehouse da AWS, que é um Data Warehouse são para dados semi-estruturados. O S3 ele é o Data Lake da AWS. O Data Lake é os dados gerais. E o Athena ele é muito igual ao S3 Select, porque você consegue fazer consulta SQL dentro do bucket S3. Porém, cada um tem um uso específico. Eu acho que eu vou fazer uma comparação dos dois em um vídeo específico. É um vídeo bem curto, acho que não vai dar nem 5 minutos falando sobre eles. Aí Big Data e Data Lake tem esse uso. E site estático. A AWS recomenda você criar seu front-end no S3. Você deixa lá no S3, você cria um bucket, uma pasta, você coloca o seu index HTML, seu style CSS, seu arquivo JS e tudo mais. E essa integração com o back-end você pode fazer de diversas formas. Você tem uma API Gateway, você tem o Lambda para poder fazer um código rodando como serviço, alguma coisa assim. Então a AWS recomenda ele para site estático. E é muito simples usar ele como site estático. Você cria uma role, você permite alguns acessos públicos e é bem simples. E é isso por hoje. Se inscrevam. E é isso. Vou lançar mais vídeo. Vou tentar melhorar com o tempo. Espero que fique bom. E vamos ver o que vai dar.